Louvado seja Deus. O Senhor Deus concede, irmãos, a liberdade para os santos testemunhos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus nessa noite, irmão, perdão os meus pecados, vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se for a Ele filho firme e fiel. Dou graças a Deus, irmãos, somos ali de Santos, Vila Matias, onde o Senhor dá graça de atender como cooperador. Não trouxe saudação, mas desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Irmão, em rápidas palavras, irmãos, eu dou graças a Deus que eu sou o quinto filho ali de uma família do interior da Paraíba, e ali é uma terra muito ruim, irmãos, muito seca, pedra, bem agreste mesmo, e ali minha mãe vivia ali, irmãos, com 5 filhos, meu pai, e, irmãos, diante daquela situação, meu pai falou para minha mãe: olha, eu vou para São Paulo, você fica aí com os meninos, quando eu estiver estabilizado em São Paulo, eu te chamo, você vai com os meninos, tá bom? Assim, irmãos, foi combinado. Só que quando meu pai chegou aqui em São Paulo, ele realmente arrumou um emprego, se estabilizou, mas ele arrumou uma outra família aqui e deixou a minha mãe lá com 5 filhos para cuidar naquela terra ruim, seca, longe da cidade. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, que o pão na nossa mesa nunca faltou. Glória ao nome do Senhor. Passando o tempo, irmãos, minha mãe não aguentava mais, ligou para o meu tio, ali em Vicente de Carvalho, falou com ele: olha, eu preciso ir com os meninos. Ele falou: olha, eu vou falar com... Falou o nome do meu pai, irmãos. E ali meu pai falou para ele: olha, fala para ela não vir. Fala para ela não vir, porque se ela vier, os meninos vão ser trombadinha, e as mulheres e as meninas vão ser mulheres da vida. Irmãos, isso é duro, irmãos, está contando para a Irmandade, mas é do jeito que foi, para a Irmandade ver a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Viemos para São Paulo, meu tio nos acolheu, sempre estudando escola pública, foi percebida uma deficiência em um dos olhos, só enxergo basicamente com um dos olhos. Deus nos chamou na graça, Deus nos deu ministério ali na parte administrativa no Guarujá. Irmãos, chegando a determinado tempo, veio o desejo de fazer uma faculdade. E ali, irmãos, foi o primeiro estudo pago que eu fiz naquela cidade ali. Depois de me formado, irmãos, veio o desejo de fazer um concurso público, que é um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil. Ali, irmãos, são 4 fases esse concurso, irmãos. Eu dou graças a Deus que geralmente as pessoas, para passar nesse concurso, elas estudam um cursinho de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, vários anos, até conseguir passar. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que sem fazer cursinho, ali cada fase, irmãos, tem uma classificação e no final tem a classificação geral. Eu dou graças a Deus, irmãos, que sem fazer cursinho, ali já servindo a Deus, nós fizemos a primeira fase daquele concurso, Deus deu a graça de passar. Depois, irmãos, veio a segunda fase, 10 questões dissertativas, Deus deu a graça de passar também, glória ao nome do Senhor. Ali, irmãos, chegou a terceira fase, que é uma prova prática. Ali você tem que resolver um caso prático. E ali, irmãos, fiz aquela prova. Ali o número já tinha reduzido bastante, de cerca de 5.000 para umas 60 pessoas aproximadamente. E ali, irmãos, fazendo aquela prova, irmãos, no final daquela prova, nós nos reunimos lá fora, os candidatos, e um começava a falar a resposta do outro. E eu, irmãos, ali fiquei um pouco perturbado, porque a minha resposta tinha sido diferente da resposta de todos os outros candidatos. E eu tinha certeza no meu coração que eu tinha reprovado. Uma angústia tomou a minha alma, irmãos, mas eu dou graças a Deus. O Rogério está aqui, conhece a minha antiga comum congregação, uma salinha ali no Jardim Progresso e Vicente de Carvalho, irmãos. O crente, quando ele está angustiado e provado, ele vai fazer o quê, irmão? Vai buscar a palavra, não é assim? Eu fui buscar a palavra, irmãos, e naquela noite Deus usou de misericórdia. E Deus dizia assim: irmão, tem alguém que entrou aqui, prestou um vestibular, um processo seletivo, um exame. Deus manda te dizer, você vai passar em primeiro lugar, glória ao nome do Senhor.
Aleluia, aquela palavra transcorreu, irmãos, e no final da palavra Deus voltou a falar. Tem alguém aqui que fez um exame, um vestibular, um processo seletivo. Deus manda te dizer, você vai passar entre os 10 primeiros. Glória ao nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, em rápidas palavras, para não tomar o tempo da igreja, saiu, irmãos, o resultado daquela terceira fase, daquela prova, daquele concurso. E naquela fase, irmãos, Deus deu a graça de passar em primeiro lugar para cumprir a palavra na nossa vida. Eu rendo graças a Deus, irmãos, nesta noite, que então havia necessidade de fazer uma prova oral. Até então nós fazíamos tudo escrito, irmãos, não víamos o examinador. E nós sabíamos quem ia, irmãos, quem seriam os examinadores daquela prova. Ali tinha um ministro, tinha um desembargador e um advogado. E ali, irmãos, na minha casa tem um mezanino. E ali, irmãos, eu colei a foto daqueles homens na parede da minha casa, coloquei uma mesa no meio e ficava simulando perguntas dele para mim, e eu começava a responder. Mas a minha esposa que está aqui nesta noite, irmãos, ela olhou para mim e falou, não, Charles, não faz dessa forma. Olha só, vai pelo menos um final de semana para São Paulo, faz um cursinho lá de um final de semana para ver como você está. Aceitei o conselho dela, irmãos, vim para São Paulo, eles dão um texto para você estudar um ponto. Ali eu estudei aquele ponto, irmãos, glória ao nome do Senhor. Vim para São Paulo, irmãos, e o número de candidatos já tinha reduzido mais ainda. E ali, irmãos, um candidato via o outro se apresentando. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que eu vendo aqueles candidatos, era filho de médico, filho de desembargador, de Ministério Público, advogado, procurador. E ali todos falavam muito bem, discorriam muito bem, se expressavam muito bem. Mas quando chegou a minha vez, irmãos, de fazer aquela simulação, aleluia, eu não conseguia responder, o conteúdo estava na minha mente, mas eu não conseguia, de tanto nervoso que eu estava, porque eu sempre digo nesse testemunho, irmãos, quando a gente vem de uma origem muito humilde, quando a gente está diante de pessoas de alta patente, até o olhar nos olhos é difícil, não é assim, irmãos? E foi assim naquele final de semana, desci ali a serra, irmãos, arrasado, chorando, e falei, Senhor, aleluia, o teu nome, olha só, Senhor, ali tem filho, aleluia, de médico, de desembargador, aleluia, e eu que nem pai tenho, glória ao nome do Senhor, mas Deus bradou dentro do meu coração, você tem o melhor pai de todos, glória ao nome do Senhor nesta noite. Rendo graças a Deus, irmãos, que esse Deus é maravilhoso, é poderoso, esse Deus que nós servimos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que saiu, irmãos, finalmente fiz aquela prova, estudei, foi muito difícil, irmãos, com muito choro, com muita lágrima, mas eu rendo graças a Deus nesta noite, irmãos, que junto com o filho do médico, junto com o filho do desembargador, o filho da Dona Maria, lá do interior da Paraíba, foi aprovado no concurso de juiz federal do trabalho. O nome de Deus hoje está sendo glorificado nesta casa de oração. Glória a Jesus nas alturas, aleluia. E para cumprir a palavra de Deus que Deus falou, vai passar em primeiro lugar, vai passar entre os 10 primeiros, aleluia. Naquela fase eu passei em primeiro, mas chegou o resultado final do concurso, passaram 36 candidatos, o Senhor deu a graça de passar em 9º lugar, irmão. E Deus hoje nesta casa de oração está sendo glorificado, aleluia, aleluia, para mostrar, irmãos, para nós, aleluia, que não tem limite que Deus não possa superar, que não tem monte que Deus não possa transpor, e para saber, irmãos, falar para os nossos filhos que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Glória ao nome do Senhor. Eu dou graças a Deus, irmãos. Meu pai falou, aleluia, que os filhos seriam, irmãos, aleluia, coisa ruim, não é assim? Aleluia, vão ser trombadinhas, mulheres da vida. E eu estou, irmãos, aliviando as palavras, porque não foi dessa forma que ele falou, aleluia. Mas eu dou graças a Deus que um dos meninos é juiz federal, o outro é oficial de justiça, a outra é professora, a outra é secretária, e a outra também é funcionária pública aposentado. E esta igreja hoje sabe que Deus é o Deus, irmãos, da promessa se cumprindo na nossa vida. Glória a Jesus nas alturas. Rendo graças a Deus,
irmãos, que é muito bom o cargo, é bom o salário, é boa a posição, mas o melhor de tudo, irmãos, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. O meu prazer, irmãos, é estar junto desta irmandade, glorificando a Deus, aleluia, que me tirou do pó, bendito é o nome do Senhor, e me colocou numa posição que eu jamais esperava na minha vida. Rendo graças a Deus por tudo. Tem mais irmãos para testemunhar, aleluia. Quando os irmãos congregarem em Santos, lembrem da Vila Matias, é uma congregaçãozinha pequena, mais nova lá, quartas e sábados, mas o nosso coração está aberto para receber esta querida irmandade. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, o Filho de Deus. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus o perdão dos meus pecados, a coroa da vida eterna que Deus me concede, se assim for uma filha firme e fiel. Agradeço a Deus pelo lar de paz, pelo esposo, pela filha que Deus tem preparado e por tudo que Deus, as bênçãos, as maravilhas, tudo que Deus tem preparado na minha vida, porque merecimento eu não tenho, mas por misericórdia Ele achou graça, me escolheu na terra, escolheu a nós, e eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Eu levanto essa noite na frente dessa irmandade para contar a obra que Deus fez na minha vida, como que foi que Deus me chamou nesse caminho santo. Quando eu tinha 9 anos, eu sou a filha mais velha, meu pai gostava muito de mim, ele não serve a Deus na congregação, mas ele era alma testemunhada, e quando eu tinha 9 anos, ele pegou e me deu um abraço muito gostoso. Ele pegou e falou assim para mim assim: filha, hoje o papai está te dando esse abraço gostoso, mas vai chegar um dia que você vai crescer e você não vai ter esse abraço do papai. Mas Deus manda te falar, o papai vai te ensinar uma coisa, que quando você sentir falta desse abraço, você procura uma igreja que chama Congregação Cristã do Brasil. O abraço que o papai não te der, Deus vai te dar. Ele vai suprir o seu desejo, filha. E aquilo eu guardei no meu coração. Os anos se passaram e assim Deus fez uma obra muito linda na minha vida. Deus me deu uma profissão na área da saúde. Deus me deu um concurso público na cidade de Santos. Eu sou de Uberlândia, Minas, mas Deus fez um concurso público, eu fiz a prova e, irmandade, eu confesso para os irmãos assim, que eu não tinha capacidade de fazer aquele concurso. Era muito concorrido, que era uma cidade grande, e eu ainda estava num lugar que não tinha como eu estudar para o concurso. E o irmão ali testemunhou que ainda deu tempo para ele estudar. Eu fui pelo que eu tive na minha faculdade, porque Deus não queria que falasse que fosse eu, e sim Ele na minha vida. E assim Deus preparou que uma vez eu estava acordando e Deus pôs no anúncio que era o último dia de inscrição do concurso na área da saúde, na cidade de Santos. Entrou uma alegria muito grande no meu coração. Eu não era batizada na congregação, mas Deus falou no meu coração: presta que a vaga é sua. E aí assim eu prestei esse concurso, fui para a cidade de Santos, e aquilo que meu pai falou com 9 anos de idade, eu me vi naquela cidade, porque eu estava sozinha, não tinha minha mãe, não tinha meu pai já tinha falecido, e aí eu lembrei do que meu pai falou. E assim eu entrei na igreja, na Baía de Abreu, era horário de culto, e aí tinha uma visita, e assim naquele momento, eu tinha acabado de passar no concurso, eu não tinha uma roupa para vestir. Ali na cidade de Santos, eu tinha ido, porque na época eu era de outra denominação, eu tinha pedido à pastora umas roupas dela usadas. Olha para vocês verem, irmandade. Eu tinha pedido umas roupas delas usadas para eu tomar posse do concurso e para eu começar a vida em Santos e tudo, porque meu pai tinha morrido e eu não tinha condição. E aí quando eu entrei naquele culto, aí na exortação da palavra, o servo de Deus falava assim: tem alguém aqui que entrou e está preocupado com de comer e de vestir. Deus manda te falar: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Eu vou preparar roupa, eu vou preparar tudo para você, tudo para você. Só acredita, confia que eu vou fazer uma obra na sua vida. A partir daí, Deus tocou no meu coração, cantou o hino 61,
que hoje é o 61, antes era o 9. Deus fez uma obra, começou, plantou a sementinha, meu pai plantou a sementinha, nesse culto Deus regou e a plantinha foi crescendo, e aí Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Aí Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, eu ainda não converti de primeira. Mas Deus fez um caminho muito lindo, Irmandade, porque às vezes tem alguma alma testemunhada que fala assim, eu não vou na congregação porque eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assim, tem que ser dessa forma. A obra na congregação é do jeito que Deus quer, é no tempo que Deus quer, e Ele faz do jeito que Ele quer. Uns entram e logo é convertido, outros entram na porção que Ele dá. E assim foi na minha vida, e assim eu tinha muita vaidade, e no tempo eu pegava e falava assim para Deus, Deus, eu quero ser uma serva de Deus igual aquela servinha de antigamente, aquelas que não cortava cabelo, aquelas que não pintava as unhas. E aí Deus foi fazendo aos poucos, Deus foi me mostrando aos poucos. Em movimento de oração teve uma parte, que eu vou contar essa parte, que eu cortava bastante meu cabelo, e aí teve um movimento de oração em Itapetininga, uma moça pegou, na hora que Deus foi dar a liberdade do Espírito Santo, uma moça pegou e falou assim, irmã Michele, Deus manda te falar, não põe a tesoura no seu cabelo, você vai ser conhecida como uma enfermeira do cabelo grande. Aí ela pegou e falou assim, olha irmã, não sou eu, porque eu corto o cabelo, mas Deus está falando isso para você. E aí, a partir daquele momento, Deus começou fazendo a obra na minha vida, e hoje não sou perfeita. Eu não falo que quem corta o cabelo não seja também, é porque foi como aconteceu na minha vida. Hoje, foi o que eu pedi no meu coração, que eu queria ser uma serva de Deus dessa forma, e Deus assim preparou, e hoje meu cabelo bate mais bem grande, e é o motivo de eu agradecer a Deus, por Deus ter me cercado o meu caminho, ter convertido o meu coração, ter me chamado nesse caminho santo. Só eu em casa sirvo a Deus, e meu esposo e minha filha, mas na minha família mais ninguém serve. Mas eu estou aqui na água rasa dizendo que Deus é bom, que Deus cumpre os desejos do nosso coração, e aquilo que Deus prometeu naquele dia que eu entrei na Baía de Abreu, mim, e por graça e misericórdia de Deus, quando Deus fala, vai ali que tem um precisando, Deus dá a força, a coragem, a condição, e a roupa que eu não tive, Deus me dá para eu dar. Mas não é eu, Michele, porque eu não tive, não tenho, mas Deus toma caminho lindo, e Deus faz isso na nossa vida. Então, Irmandade, vale a pena servir esse Deus, vale a pena falar que Ele é bom, vale a pena viajar na obra, vale a pena, Irmandade, porque Deus é bom. E eu agradeço a Deus. Eu não trouxe saudação da minha comum é no Rádio Clube em Santos, mas ao meu regresso eu desejo levar a saudação de todos com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for um filho fiel à tua palavra. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida, bendito seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus resumidamente, bendito seja o Senhor, pela obra que o Senhor fez na minha vida da salvação. Não vou contar detalhadamente porque não vai dar tempo, tem mais servos aqui para agradecer a Deus, bendito seja o Senhor. Mas resumidamente, bendito seja o Senhor, eu estava perdido no mundo, bendito seja o Senhor, mas um dia o Senhor me encontrou, louvado seja Deus. E o Senhor fez o convite, bendito seja o Senhor. Um dia Deus preparou de congregar na congregação cristã no Brasil, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Naquele dia, naquela noite, o Senhor falou com a minha alma, eu sem entendimento nenhum, perdido no mundo, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor falou assim pela palavra: moço, você que entrou aqui, o Senhor manda te dizer, você é como um peixinho na minha mão. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor manda te dizer, você já está visgado, aqui é o teu lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus que daquele dia em diante eu nunca mais saí da casa do Senhor. Comecei a servir a Deus devagarzinho, na minha pouca força, mas eu era cheio de vaidade, era jovem, glória ao Senhor, e gostava de esporte, bendito seja o Senhor. Eu era atleta, bendito seja o Senhor, de boxe, bendito seja o Senhor do Centro Olímpico de
treinamento e pesquisa do Ibirapuera, glória ao nome santo do Senhor, e aquela vaidade e aquela glória do mundo, aquela vitrine me atraía, e eu bendito o Senhor, e me impedia de servir a Deus perfeitamente, glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus que o Senhor mandava as palavras, bendito o Senhor, de correção de doutrina, de chamamento de alma, glória ao Senhor, e as irmãs que me conheciam começou a falar comigo e falava: Deus está te chamando, Deus está te chamando, não deixa Deus te chamar vem pelo amor, que senão Deus vai te chamar pela dor, glória ao Senhor. Mas eu agradeço a Deus que eu estava envolvido naquele mundo, bendito seja o Senhor, em competição, e fui teimoso com o Senhor, mas o Senhor é aquele que quando quer nós num caminho, Ele, bendito nem que Ele quebra nós, Ele traz nós para esse caminho, glória ao nome santo do Senhor. Eu estava me preparando para o Campeonato Paulista de 1995, bendito seja o nome santo do Senhor, mas o Senhor mandou a palavra que ia fazer uma obra na minha vida, glória naquele ano, glória ao Senhor. Agradeço a Deus que uma semana antes do Campeonato Paulista eu sofri um descolamento de retina no olho direito, glória ao Senhor. Assim eu passei por cirurgia, fiz um implante de silicone no olho, glória ao nome santo do Senhor. Quando eu estava conversando com o médico falou assim para mim: moço, o que você faz? Eu falei: eu luto boxe. Ele falou assim: acabou o boxe para você. Eu na hora pensei: foi Deus, glória ao Senhor. E um irmão ainda falou para mim assim: Deus que te quebrou, irmão, Deus que fez isso para você obedecer a Deus, glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, resumidamente, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo lá no Brás, glória ao nome santo do Senhor. Comecei a servir a Deus, muitas congregações o Senhor preparou de congregar, inclusive aqui no Água Rasa, era meu cartão de visita, glória ao Senhor. Agradeço a Deus, muita reunião de mocidade, comecei a servir a Deus. O Senhor falou assim pela palavra: moço, me sirva que Deus vai te abençoar na terra, vou abençoar o teu namoro, vou abençoar você na terra, vou preparar tudo que você precisa, eu serei o teu pastor e nada te faltará, glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus. E falou assim: até uma esposa Deus vai te preparar, glória, porque eu não tinha esposa, nunca namorei na congregação, Deus me chamou e Deus fez a obra rapidinho também, glória ao Senhor, porque com 7 meses de caminho, glória ao Senhor, eu conheci minha esposa, bendito o Senhor, lá na cidade de Itapevi, glória ao Senhor, bendito o Senhor. Minha como congregação era o Jardim da Glória, glória ao Senhor, aleluia. Agradeço a Deus que Deus fez essa preparação. Louvado, eu vou resumir rapidinho porque tem um servo de Deus aqui que vai glorificar a Deus. Agradeço a Deus. Eu fui buscar uma confirmação na reunião de mocidade. O Senhor falou assim: moço, você que entrou aqui, o Senhor manda te dizer: essa que eu coloquei no teu caminho é da minha vontade, pode abraçar que eu sou contigo, vou abençoar o teu namoro, o teu noivado, o teu casamento. Prova e luta não vai te faltar, vai somente ser de fiel. A minha palavra é que serei contigo todos os dias da tua vida, e o Senhor será contigo, glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus que o Senhor abençoou, irmandade. Não dá para contar porque, aleluia, mas eu só posso falar para a irmandade: Deus é bom e maravilhoso. Todas essas palavras Deus cumpriu na minha vida, glória ao nome santo do Senhor. Deus preparou tudo, bem do Senhor, preparou uma casinha para nós, lá na cidade de São Bernardo do Campo, glória ao santo nome do Senhor, onde me sirvo a Deus até o dia de hoje, bendito seja o Senhor. Agradeço a Deus. No dia da nossa despedida de mocidade, o Senhor preparou e o cooperador falou assim para nós: os noivos, vocês vêm aqui na frente que a mocidade vai saudando com a paz de Deus e vai saindo. Num certo momento, uma moça abraçou a minha noiva, abraçou ela, saudou com a paz de Deus, deu o celular com a promessa na hora. Glória, foi a confirmação, glória ao Senhor. Agradeço a Deus que Deus preparou o nosso casamento. Passou 2 anos, minha esposa não ficava gestante, assim nós procuramos a medicina, o Senhor preparou, aí o médico falou assim: sua esposa não fica gestante porque ela tem um problema no útero, glória ao Senhor, isso que impede ela dela ficar gestante, vamos fazer um tratamento, louvado seja Deus. Resumidamente, eu preocupado, falei: vamos fazer, glória a Deus. Mas eu fui buscar uma palavra minha como congregação, o Senhor falou assim na palavra, glória, aleluia: em 99 gerarás, em 2000 nascerás. A irmã que não gera aqui, o Senhor fala: vai nascer, glória, o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, mais uma vez a palavra de Deus não falha. Minha filha, bendito Senhor, Deus preparou, minha esposa ficou em 1999 gestante, 2000 nasceu minha filha, glória, o nome santo do Senhor, perfeito com saúde, hoje já está com 24 anos, foi organista, é organista ainda, bendito Senhor, foi auxiliar de jovens, bendito Senhor, o Senhor preparou seu casamento e ela está louvando a Deus hoje lá no estado do Paraná. Deus preparou uma faculdade para ela que não dá para contar porque é outra obra maravilhosa que Deus fez, sem condições, sem merecimento. Deus fez essa obra também na nossa vida. Agradeço a Deus
Deus, assim, não vim de uma família de crente, bendito seja o Senhor, não vim não nasci num berço cristão, assim, mas o Senhor me chamou para ser lutador pela vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, a minha alegria é servir a Deus, bendito seja o Senhor. Muitas lutas, muitas provas nós temos passado, mas a mão do Senhor tem nos sustentado. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, minha comum congregação é Parque Neide São Bernardo do Campo. Agradeço a Deus por tudo, convido toda a irmandade que congregue, que nós vai ser de grande alegria, nós vamos ficar muito contentes, inclusive os servos de Deus que estão aqui, todos congregados, aleluia. Agradeço a Deus também, que eu fiquei muito triste, que Deus recolheu o meu pai, que era meu pai espiritual, bendito seja o Senhor, que era o meu cooperador de jovens, depois cooperador, o nosso querido, saudoso irmão Jeremias Ferraz, do Jardim da Glória. Inclusive o servo de Deus que atendeu o funeral, eu estava lá, e eu estou dando glória a Deus, que já dorme o sono do justo, e nós vamos lutar pela vida eterna. Glória, agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Após esta nossa irmã testemunhando, a liberdade está encerrada. Deus seja louvado. Amém. Nesta noite também sou grata a Deus pelo dom de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se assim eu for fiel a Ele até o fim. Querida Irmandade, nesta noite sou grata a Deus pela preparação de estar aqui nesta noite. Foi uma preparação muito especial. Eu não trouxe saudação da minha comum porque não sabia que viria congregar no dia de hoje, mas desejo levar a vossa saudação para saudar toda a querida Irmandade do Itaim Parelheiros com a santa paz de Deus. Sou agradecida a Deus nesta noite por um milagre que o Senhor fez na minha vida, e o Senhor me deu a graça, querida Irmandade, e fez uma grande libertação. Tinha meus filhos pequenos e fui diagnosticada com tumor na cabeça, e ao chegar na minha casa, peguei aqueles documentos todos, coloquei dentro de uma mala, coloquei em cima do guarda-roupa, dobrei o meu joelho e falei: Senhor, Tu és o médico dos médicos, eu tenho meus filhos pequenos, Senhor, não sei se vou vê-los crescer, mas eu entrego essa enfermidade nas Suas mãos e espero a Tua misericórdia na minha vida. Os dias foram se passando e ali, querida Irmandade, eu senti o desejo de ensinar para meus filhos o quão grande é essa obra e quão grande é o nosso Deus. Ensinei a eles, querida Irmandade, a cantar, a orar. Todo dia à noite nós fazíamos um cultinho dentro da nossa casa. Antes do meu esposo chegar do trabalho, nós orava, cantava, e eu li uma parte da Bíblia e falava para eles: se vocês crescer na presença desse Deus, tudo que Ele fez para Davi, para Débora, para Esther, Ele fará na vida de vocês também, porque é o mesmo Deus e Ele não mede distância para atender os seus pequenininhos. E falei também: se um dia vocês chegarem em casa e eu não estiver mais aqui, não saia de dentro desta casa, que essa casa é a preparação de Deus na vida de vocês. Querida Irmandade, os dias foram se passando, os anos também, as crianças foram crescendo, o tumor também foi crescendo. Eu fiquei sem confiança em mim de sair de dentro de casa. Aquelas crianças que aprenderam a cantar e a orar já faziam um cultinho na sacada atrás da casa, e o Senhor usava aquelas crianças, e muitas das vezes, querida Irmandade, de dentro do banheiro eu comi da boca dos meus pequenininhos e confiei nesse Deus. E quando foi um dia de segunda-feira, eu falei: Senhor, tem misericórdia, até aqui a casa tem ficado na mão das minhas crianças, mas hoje eu estou bem, eu vou fazer uma faxina. Querida Irmandade, assim foi o meu pensamento, mas de repente eu senti que a pia que eu lavava louça corria e voltava. Não era a pia, era eu que já estava passando mal. Falei: Senhor, tem misericórdia. Dobrei o meu joelho na presença de Deus e eu deitei. Só me lembro que era 8 horas da manhã. Quando eu voltei em si, era 11h30 da manhã. Minhas crianças já estavam chegando da escola. Eu levantei, preparei a sobra da
comida do domingo, dei para aquelas crianças e fiquei em observação. Querida Irmandade, passou segunda, terça, na quarta-feira, 2h da tarde, meu maxilar travou, já não engolia mais água, não comia. Comecei a falar com os meus filhos por escritas, e ali, querida Irmandade, meu esposo chegou do trabalho, minha filha falou para ele: pai, a mãe não fala mais. Querida Irmandade, na quinta-feira, o dia inteiro não consegui beber água, clamando pela misericórdia do Senhor. Eu vou resumir o máximo, querida Irmandade. Quando meu esposo chegou do trabalho, eu estava com uma toalha no ombro, secando a baba, porque eu não conseguia mais nem engolir a saliva. Querida Irmandade, meu esposo se preparou, arrumou meus filhos, foram para a igreja. Eu somente escrevi: pede oração na porta para mim. Querida Irmandade, naquela quinta-feira, eu passei a noite sentada na cama com o véu na cabeça, falando com esse Deus. Querida Irmandade, quando foi na sexta-feira de manhã, eu levantei, desci, cheguei no banheiro embaixo, olhei para o meu rosto, não via nenhuma modificação, mas eu não conseguia abrir a boca. Eu falei: hoje eu vou na casa do irmão José Leôncio, que era o nosso cooperador, e falei: eu vou pedir para ser ungida, porque aqui é o fim de todas as coisas. Querida Irmandade, naquele momento, eu peguei e fiquei olhando para o meu rosto, e eu tentei destravar os meus dentes, coloquei um dedo em cima e outro embaixo, e com toda a força eu destravei o maxilar. Que eu olhei dentro da minha boca, quão grande foi a minha surpresa. O céu da minha boca tinha descido e já estava aqui nos dentes. Eu olhei e vi um algodão dentro da minha boca. Falei: Senhor, que algodão é esse? Se eu não bebo nem água, como esse algodão veio parar aqui? Querida Irmandade, na minha mente, eu fui para tocar naquele algodão. Quando eu toquei naquele algodão, me deu uma ânsia de vômito muito forte, e dentro do vaso sanitário caiu um tumor do tamanho de um limão Tahiti, com raiz e tudo, querida Irmandade. Naquele momento, aquela que não falava começou a falar, e eu chorei na presença de Deus. Falei: Senhor, como Tu és maravilhoso, quanto Tu és grande, Senhor. E naquele momento, eu olhando para aquele tumor, eu falei: vou pegar esse tumor, vou colocar dentro de um pote com álcool e vou levar até a medicina, porque eu já tinha ido na medicina na segunda-feira. E ali o Senhor falou para mim: você me pediu para me operar, e agora que eu te opero, você vai levar para o homem. Isso é para que o meu nome seja glorificado. Querida Irmandade, naquele momento eu entendi a voz de Deus, e nesta noite, mais uma vez, estou aqui glorificando. Já se completaram agora em outubro 27 anos que o Senhor me operou. Eu dou graças a Deus, porque aquilo que eu ensinei para os meus filhos, hoje eu vejo ele entre a orquestra. Eu dou graças a Deus que aquela que não ia ver os filhos crescer, já tem netas de 20 anos. Esse é o motivo de eu glorificar esse Deus. Agradeço a Deus por tudo, por essa força, e o nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Permita a Deus que todos que estão aqui acreditam naquilo que foi contado nesta noite, irmão. Eu estou enxergando pelos olhos do Espírito, a fé nossa está crescendo hoje. Glória a Jesus. Porque é tudo possível para aquele que crê no Senhor Deus.